Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aqui presentes, os nossos internautas também. Que tenhamos uma boa tarde de estudo, de aprendizado. Vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. A nossa casa, ela possui cursos das obras básicas de domingo a domingo. Além das obras básicas, nós estudamos também as obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar a programação de todos os nossos estudos, reuniões públicas, os horários certinho, e a pessoa escolhe um horário e vem estudar conosco. Está feito o convite. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças, acompanhadas dos seus pais, chegam à nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, cada um de acordo com a sua faixa etária, almoçam e retornam aos seus lares. Temos também dentista que atende essas crianças, temos reforço escolar e outras atividades para elas. Nós precisamos de tanto colaborador na obra social, sempre está precisando. Quem quiser colaborar conosco no trabalho ou conhecer a obra social, é só vir no sábado, nesse horário, de 8 a meio-dia, antes conversar com os dirigentes da casa para eles indicar a vocês. Quem quiser trabalhar, quem quiser nos ajudar, eles vão dar as orientações necessárias. Nós também pedimos, quem tiver roupas, sapatos, cintos, bolsas, bijuterias, em bom estado de uso, a gente aceita a doação, que é comercializada no nosso bazar, e a obra é revertida, e a renda é revertida para a obra social. A gente também pede, quem puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, vai estar nos ajudando, tanto a compor as cestas básicas, como ajuda na alimentação deles durante o tempo que eles permanecem aqui na casa. Hoje, nossa palestrante é a nossa querida Deusimar Rufino. Ela vai falar do Evangelho do capítulo 23, item 9 a 12, da estranha moral. A sustentação está com o nosso Márcio Sorezini. Ele vai falar, ele é trabalhador na nossa casa, ele vai sustentar na hora do Evangelho, na hora do passe, a lição 176 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos, então, fazer a leitura desse capítulo 176, para a gente fazer a nossa prece. Lição viva. Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? João, está no capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade.
Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Vamos, então, pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Envolve a todos nós que aqui estamos, abençoe aqueles que vão fazer uso da palavra, envolvei-os no teu amor, ajude eles, ajude a todos nós na compreensão das tuas lições, que o altivo possa ajudá-los, ajudar Márcio, Deusimar, que eles possam nos trazer para nós o conhecimento de que precisamos nesta tarde de hoje. Que seja, Senhor, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Vou ler aqui do capítulo 23, o item 9 e 10, para passar a palavra para Deusimar. Não vim destruir a paz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz, a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Item 10. Eu vim para lançar o fogo na terra, e quero eu, não, senão que ele se acenda, devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer a paz à terra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não. Eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra a filha, o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Passamos a palavra para Deusimar agora. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva na tarde de hoje. Que a espiritualidade dessa casa esteja presente em nossos corações, em nossos pensamentos
e que eles nos auxiliem na intuição. A nossa reflexão de hoje, ela é bastante interessante, né? Parece um paradoxo essas afirmações que o nosso irmão relata, né? O nosso irmão evangelista relata, porque são palavras que, se levarmos ao pé da letra, nada faz sentido com a mensagem de Jesus, com a mensagem amorosa, a mensagem de serenidade, de tranquilidade, porque fala, né, traz características, objetos, símbolos, né, que vai tudo contra o que ele pregou para nós. Quando nós vamos ver essas palavras no grego, né, nós vamos entender que para nós faz outro sentido. Quando ele fala odiar, né, lá no grego significa amar menos. Então, odiar para nós é algo muito diferente de amar menos, de gostar menos, né? Então, a gente já vai vendo por esse aspecto que a gente precisa, quando for buscar o entendimento dessas passagens de Jesus, a fala dele naquela época, para quem ele falava, onde ele estava, porque faz sentido para que nós tenhamos uma compreensão melhor do que ele estava falando naquele momento. Então, quando ele fala sobre a questão da paz, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a gente vê que essas afirmativas, né, não traz um conceito de paz, essa paz que nós estamos habituados a buscar. Mas qual é a paz que nós buscamos no nosso dia a dia? O que é a paz para nós? O que ela significa? Para alguns de nós, a paz, ela significa a calmaria dentro do lar, a tranquilidade no ambiente de trabalho, a serenidade. Então, nós vamos ver que não é essa paz que Jesus se refere. Muito distante, nós ainda estamos dela. Porque a paz, ela é consciencial. Quando Santo Agostinho, ele faz aquele roteiro para a gente sobre o conhece-te a ti mesmo, ele vai trazendo para a gente ali afirmativas de como nós devemos adquirir a paz. Porque a paz que nós entendemos hoje na doutrina espírita é nós não cometermos ainda o mal, é nós não utilizarmos dessas ferramentas que a gente ainda traz, como o orgulho, como a vaidade, como o ciúme, que são ferramentas destruidoras na nossa vida. Então, tudo isso, quando a gente relaciona esses ensinamentos de Santo Agostinho, quando nós avaliamos a nossa consciência de que nós não fizemos o mal ao outro, isso nos traz um sentimento de calmaria, de paz de consciência. Porque quando nós ferimos o outro, a nossa paz, ela não está absoluta em nós. Vem uma intranquilidade, vem o desequilíbrio. Então, a paz é o oposto de tudo aquilo que nós ainda sentimos no nosso dia a dia. Quão é difícil nós nos mantermos em paz durante o nosso dia a dia. E ele vem, nesse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida,
Tem uma página dele, lá na página 104, que ele fala, né? Emmanuel vem falando para a gente o que é a paz que Jesus estava falando e a paz que nós estamos habituados a entender como se fosse realmente essa paz. E ele vai, né, lá nesse capítulo 10 de Mateus, no versículo 34, quando ele diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, né, Jesus. E ele começa a falar assim, ó: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Então, Emmanuel aqui, ele já vai mostrando para a gente, né, que desde muito tempo a gente vem viciados em sistemas que nós achamos sermos a paz e que não é. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Contudo, nós ainda levamos muito para as questões materiais, para o que está fora, não o que está dentro. Por isso que nós iniciamos a nossa fala falando, né, que a paz, ela é consciencial. Ela está na nossa consciência. Ela está nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas ações. É dessa forma que nós vamos manifestar a paz que há dentro de nós. E ele continua: dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Olha o que é a paz para a gente. Às vezes, a paz é estarmos na ociosidade, é na quietude, mas o nosso coração continua inquieto. Então, é uma paz que é ilusória, não é uma paz de consciência. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, olha o símbolo que Emmanuel utiliza, né, da espada. Olha o que representa a espada para nós. Então, ele coloca: trouxe conosco nessa luta regeneradora. É a espada que nós precisamos, que a espada está dentro de nós, na forma desses itens que foram citados, como o nosso orgulho, que é o pai de todos, né, do egoísmo, do ciúme, da inveja. São os aguilhões que nós ainda temos e são espadas que nos ferem dia a dia, porque está dentro de nós. Ele coloca que há uma batalha que nós precisamos vencer, que é uma luta, que é o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, das nossas qualidades que nós temos, mas ela se encontra inerte em nós. Mas chegará o momento em que elas serão despertadas, mas para que elas possam ser despertadas, nós precisamos lutar contra tudo o que for de exterior, que são as nossas ilusões. Nós queremos conquistar a paz, muitas das vezes, na guerra. Na guerra dentro do lar, como ele aborda sobre
sobre essa questão, né? É contraditório nós ouvirmos Jesus falar: como assim nós iremos odiar o nosso pai, a nora, a sogra? Não é isso que ele está falando, literalmente. São expressões que nós precisamos entender o significado delas. Então, esse aperfeiçoamento para nós, num planeta de provas e expiações, aonde nós estamos ocupando o segundo degrau, porque nós, tão pouco tempo, saímos do primeiro degrau, que é o primitivismo, e agora ocupamos o segundo, que é provas e expiações, daqui a pouco o terceiro, que é o mundo de regeneração. Mas quanto tempo nós ainda iremos levar para galgar toda essa caminhada e nos encontrarmos como regeneradores? E para isso, para essa conquista, é necessário a luta do aperfeiçoamento. É essa batalha que Emmanuel descreve nesse capítulo. Desde o seu ensinamento, né, ele fala assim, o mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Quando Jesus afirma, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e ele afirma que nós no mundo teríamos aflições, e ele nos ensina como vencer esse mundo, ou seja, vencer a nós mesmos, todas as nossas aflições, sem derramar uma gota de sangue. Porque com quem fere com a espada será ferido. Então, simbolicamente, né, quem fere com a espada será ferido. Mas a forma que eu firo o outro, que eu consigo magoar o outro, eu também receberei, porque é da lei. É da lei de ação e reação. Pode até não chegar agora, como nós, muitas das vezes, buscamos justificar o mal. Quando vemos os nossos irmãos, ainda na prática do mal, ainda na prática do crime, nós dizemos assim, mas olha, eles fazem tanto mal e nada acontece com eles. Será mesmo que Deus não está vendo? Vai passar despercebido tudo isso? É claro que não. Pode até ser que nessa encarnação, eles não recebam o pagamento do mal, mas na próxima, e a gente vê muito isso, né? Quantas pessoas, quantos espíritos estão reencarnando em situações de tanta dificuldade? Quantas crianças a gente vê, e aí você olha, por ser criança, nós dizemos assim, mas coitadinho, ele não merece nascer nessa situação. Nós não sabemos. Nós não temos noção do que aquele espírito se comprometeu, o quanto ele traz de comprometimento com ele mesmo e com os outros que estão ao seu redor. Então, é um momento de nós, né, entendermos esse processo, porque tudo na vida é muito bem planejado. Deus investe muitíssimo na sua criatura. Basta nós observarmos essa máquina que nós somos. Então, a gente precisa, né, fazer aquele análise, autoanálise de nós mesmos, não do outro. É muito fácil nós termos um olhar de raio-x para com o outro. E nós identificamos tudo nele, tudo que é de mal, tudo que é ruim, nós vemos naquela criatura. Mas em nós mesmos, utilizamos desse raio-x também para avaliar as nossas más tendências, as nossas dificuldades,
e aquilo que nós já adquirimos de bom. Porque não somos tão maus, mas também não somos ainda tão bons. Mas existe sim coisas boas dentro de nós. E aí Emmanuel continua falando para nós. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos, o próprio Cristo. Ele mesmo venceu a grande batalha entre aqueles homens ignorantes que estavam ali à sua volta. E quando nós dizemos homens ignorantes, os próprios que ele escolhera como os seus apóstolos, um negou 3 vezes, um não acreditou que ele teria ressuscitado, foi preciso mostrar as chagas de suas mãos para que ele pudesse crer. E nós, muitas das vezes, agimos dessa forma, como Pedro e como Tomé, quando descremos de sua existência, da sua bondade, da sua amizade, porque ele é o nosso verdadeiro amigo. Acima de tudo, ele é o nosso irmão maior. Ele nos liga a essa paternidade de Deus, de Pai. E dessa forma, ele nos ensina a nos vermos como irmãos que somos. Então, se eu vejo como irmão, por que eu preciso ferir o meu irmão ainda dessa forma? Por que eu não amo como eu deveria amar? Porque nós trazemos dentro de nós essas enfermidades. São enfermidades da alma, que nos impede de nós evoluirmos, de crescermos. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Então aqui Emmanuel fala, né, que nós ainda estamos, de certa forma, dormindo para essa renovação, para o entendimento divino. Buscar a mentirosa paz na ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Então, quando em outra afirmação de Jesus, quando ele diz assim, deixai os mortos enterrar os seus mortos. É meio estranho também, quando ouvimos isso e levamos ao pé da letra. E aí Emmanuel vem esclarecendo essa frase do Cristo, falando que na Terra há muitos mortos vivos. São aqueles mortos que nada fazem para sair do lugar, que não buscam se modificar, que se comprazem na ociosidade de si mesmo de não fazer nada. Quantas vezes nós levamos anos e anos estudando, e aí nos formamos, trabalhamos, e nós trabalhamos o tempo inteiro pedindo a tal aposentadoria. Nós queremos nos aposentar, ou seja, nós queremos não fazer nada. Nós espíritas não devemos pensar dessa forma, porque, como disse Jesus, eu trabalho e o Pai trabalha o tempo inteiro. No entanto, nós, seres mortais, nós trabalhamos com o desejo de deixarmos de trabalhar, nos aposentar. Deitar numa rede, de preferência na Bahia, tomando uma água de coco. E vendo o tempo passar. E não é dessa forma. Nós estamos aqui no trabalho,
despertaremos no mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro mundo, pois foi de lá que nós viemos, para o trabalho. Incessantemente. Se o Cristo, que é um anjo, o espírito mais puro que desceu à orbe terrestre, trabalha, e se o Pai, que é o nosso Criador, Criador de tudo, de todo o universo, de toda essa beleza que estamos rodeados, Ele trabalha, imagine nós que ainda precisamos caminhar muito e muito para o nosso progresso evolutivo, e aí um dia, quem sabe, estarmos novamente no trabalho, mas no trabalho de administrar um planeta. Já pensaram sobre isso? Que um dia nós iremos estar na posição do Cristo a governar um planeta? Então, se nós já fazemos essa reflexão, vamos sair da ociosidade e vamos continuar o trabalho. Abraçar a charrua sem olhar para trás. Não fazer como a mulher de Ló, porque às vezes nós nos encontramos dessa forma. Olhar para trás significa viver o tempo todo na terra, vivenciando o passado. Ah, mas eu me separei, e aí vem aquela corolário, né, de tristeza, de passado. Não luta, a vida segue. Não dizem os mais jovens, a fila anda, vamos acompanhar a fila. Consciente para onde estamos indo. Nós estamos aqui e às vezes nós não sabemos para onde vamos. Que objetivo eu tenho da vida? O que é a vida para mim? Quando nós fazemos essas avaliações, nós saímos da ociosidade. Nós buscamos melhorar, porque nós saberemos o que nós queremos. E quando eu sei o que eu quero, eu luto para conquistar. Não é assim quando estamos estudando, fazendo uma faculdade para ter uma profissão? Eu luto, eu vou atrás, eu corro atrás e conquisto, porque eu quero, porque eu tenho vontade. O que nos falta hoje é vontade, como tão bem coloca Leon Denis nas suas obras. É vontade, é nos movimentar. E o tempo inteiro Jesus coloca esse verbo para a gente, da ação, do movimento. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, a gente vê que ele se coloca como modelo, como Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos. Qual foi o homem, né, mais perfeito que o Pai enviou à Terra para que nós pudéssemos segui-lo? E é uma resposta simples, a menor do Livro dos Espíritos: Jesus. Ele é o nosso modelo. Então é nele que nós devemos nos mirar, focar, buscar. Ele é o nosso guia. Então nós temos que ter confiança de que nós estamos sendo guiados pelo Mestre. E se somos guiados por Ele, saberemos onde chegarmos. E um dia todos nós chegaremos à perfeição. É o nosso objetivo,
é um único determinismo, é a perfeição. Então, quando nós buscamos o entendimento, o significado dessas palavras que os evangelistas trazem para a gente, é de grande importância, porque nós vamos nos colocando, nos situando nesse movimento em que Ele nos chama. Todos os dias nós somos convidados a segui-lo. Todos os dias, ao amanhecer, nós somos convocados ao trabalho. Então, quando nós chegarmos o momento de adormecermos para o sono do corpo, porque só o corpo descansa, o espírito continua no labor, que nós sejamos gratos pelo dia que virá, pela grandiosidade da oportunidade da reencarnação, para que possamos crescer, sermos melhores do que nós fomos ontem. E essa é a linha de raciocínio também de Santo Agostinho, no conhece-te a ti mesmo. E aí, quando ele vem falar para a gente, né, sobre essa divisão familiar, também Emmanuel traça para a gente várias mensagens a respeito. E basta nos olharmos dentro dos nossos lares. Que relação eu tenho com os meus familiares? É uma relação de amorosidade ou uma relação de desavenças? Então, essa é a divisão que Jesus fala, que um dia nós iríamos abandonar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nora, a sogra. Porque quantas vezes chegamos naquele núcleo familiar e começam as divergências, as diferenças, e nós abrimos de lado. Porque o melhor é nos afastarmos. Porque se nós nos afastarmos, nós não precisamos lutar para apaziguar. Então é mais fácil nós deixarmos para lá e abandonar. E aí ele fala para a gente, né? Emmanuel fala assim, ó: não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Mateus, capítulo 10, versículo 35. E aí ele discorre para a gente, ó: as sucessivas reencarnações aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontram, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão passa a ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unida pelos laços do parentesco. Olha aí, gente, como Emmanuel é sábio, né? E modifica essa visão deturpada que a gente tem da passagem de Jesus, quando ele fala ali para os seus discípulos a respeito de tudo isso. Esse é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos dizem ser o mais difícil, que é a estranha moral, né? É difícil por isso, porque a gente leva a interpretação ao pé da letra. Porque é incompreensível enxergar Jesus dessa forma. Então, o Emmanuel, quando ele fala para a gente dessa forma, né, quantas vezes nós encontramos o desafeto dentro do lar? Quem são os nossos filhos? Existe um livro do Hermínio Corrêa de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Leiam esse livro. Nós vamos identificar quem são os nossos filhos. Por que nós amamos? Porque muitas das vezes nós não amamos tanto,
Porque há desavenças entre os irmãos, entre pais e filhos. Porque quando nasce, né, a gente vê hoje que bom que a medicina cada vez evolui, né, e essa parte científica da doutrina espírita também, nos mostrando a depressão pós-parto, a depressão na gravidez, com tanta clareza. Então é bom que nós possamos estudar, como a nossa irmã no início falou, de todas as tarefas que tem na casa espírita, e o estudo é daqueles mais importantes, porque o estudo faz com que reflitamos sobre nós mesmos. E a gente entende os porquês. E aí vai apresentando para a gente quem são esses espíritos de fato para nós. Por que nós, ao engravidarmos, nós sentimos aquele tal enjoo que passa logo assim que nasce a criança? Mulher sabe o quanto a gente sofre com enjoo. Eu tive 2 gravidez e até hoje eu falo assim, hoje eu já não tenho mais útero, né? Tive um problema e tive que retirar o útero, mas até hoje eu falo assim, meu Deus, né? Eu não sei o que é enjoo, mas nas 2 gravidez, quando a primeira coisa que eu senti foi um enjoo. E aí eu falei, eu estou grávida. Que isso? Estou grávida. Tenho um filho de 23 anos e uma de 12 anos. Já não esperava a de 12 anos. E amanheci enjoada, tão enjoada, e falei para o meu marido, amor, eu acho que eu estou grávida. Ele, que isso? Que isso? Está aí com 12 anos a Catarina. Né? Então, a gente sofre. Mas tudo isso existe explicações. Olha como a doutrina é fantástica. Até o enjoo, a gente sabe o porquê. Claro que tem o nosso organismo, né, essa parte orgânica nossa, os hormônios, tudo. Mas existem ligações também espirituais. Então, quando hoje nós nos deparamos com aquela mãe que entra numa depressão após ter o seu filhinho, que possamos nos calar se nós não tivermos uma palavra amiga, consoladora. Porque antes a gente dizia assim, é frescura, é porque não quer cuidar do filho, é preguiça, e não é. E não é. Não é? Eu tenho um casal de amigos que eles tiveram filhos gêmeos idênticos. Hoje são 2 rapazes. Eu até hoje não sei quem é quem. E eu os vi desde a barriga, né? E são idênticos de uma forma que eles enganam até os pais. E eles são inimigos de uma forma intensiva. Para ver o nível de inimigos, eles fizeram os pais se separarem. Os pais hoje são separados, continuam amigos, mas se separaram. E os 2 brigam demais, quase que se matam. Então, um mora com o pai e o outro mora com a mãe. Mas quando se encontram, eles não se entendem. À luz da doutrina espírita, é explicável. Então, a gente vai identificando ali os inimigos. É interessante que eles são inimigos, mas muito sintonizados. Um faz uma mechinha no cabelo, um está na casa da mãe, outro está na casa do pai. No mesmo dia, o outro também faz uma outra mechinha no cabelo. Vieram juntinhos, com o mesmo rostinho, para se harmonizarem, mas não conseguiram. Não sei se ainda vão conseguir, né? A gente luta para isso, para que eles consigam se tornarem fraternos, amigos,
Porque ninguém cai na família por obra do acaso. Ninguém. E hoje, o que nós necessitamos entender? É entender o amor. Então, é amar, para que nas próximas reencarnações, nós estejamos num lar harmonioso, entre pais, entre irmãos. Nós ouvimos falar muito sobre amor de pai, amor de mãe. Muito mais o amor de mãe do que o amor de pai. Mas existe um amor que ele é tão lindo, que não é explicado, é o amor de irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos, nós somos 3 mulheres e um homem. Eu vou fazer 50 anos em novembro, eu sou a mais velha. Nunca nós entramos em desavenças. Quando eu falo isso, às vezes, né, as pessoas ficam, como assim? Nós somos unidos até o dia de hoje, eu não sei amanhã. Como será? E é tão bonito o amor que a gente tem um pelo outro, é tão fraterno que eu falo assim, eu acho que nós não fomos inimigos em outras vidas. Vimos aí por afinidades mesmo do amor. Né? Não somos santos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não somos. Mas nós nos falamos todos os dias. O meu marido fala assim, não sei o que vocês tanto conversam, e a gente ri da gargalhada. Como é que vocês se falam todos os dias e vocês têm tanto assunto? E o meu marido tem mais 13 irmãos. Eles são 14. Então, você imagina, numa festa, não precisa ter convidado de fora. Né? E já enche um grande salão. Né? E eu falo assim para ele, amor, você já ligou para sua irmã? Ah, não. Eu lembro, amor, hoje é aniversário da sua irmã. E eu falo, não entendo como é que você não sabe o aniversário da sua irmã. Ele falou, mas são muitos. Eu falei, então anota. Porque assim, é um amor, né, de irmãos que a gente tem, que a gente não sabe. E a gente vê quantos irmãos passam anos sem se falarem. Passam anos sem se verem. E aí dá para a gente entender por que Jesus fala dessa forma. Né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a sua filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Quantas vezes a gente vê na televisão, o pai abusou da sua filha, o filho matou o seu pai, matou a sua mãe, o irmão matou a sua mãe, matou o irmão. Quantas vezes nos deparamos com uma notícia tão triste? Imagina quantos séculos esse espírito vai levar para se recompor com a lei divina, para restabelecer o amor entre essa família. E aí ele continua a falar, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. O registro deve ser examinado sobre os 2 aspectos, o da família consanguínea e o da própria pessoa. E aí Emmanuel fala assim, a doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em outras reencarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e harmonização indispensáveis. Então, quando aquele bebezinho nasce, que nós nos apaixonamos, né, que alguns dizem que tem cara de joelho, eu não acho, né? Que criança tem cara de joelho. Toda criança nasce bela. E aí vai se tornando cada vez mais linda, e a gente vai se apaixonando.
Só que ele vai crescendo e vai mostrando as suas tendências. E cabe a nós, educadores, pais, mães, ir cortando as arestas com amor, identificando as más tendências e orientando. Porque essa é a nossa tarefa. Porque estão aí, como diz Emmanuel, congregados conosco, na mesma família. Então, o que nos cabe é ajustar. Ele continua, no âmbito familiar, os inimigos ou adversários agem e reagem uns sobre os outros, criando obstáculo à união e a um respeito mútuo, ainda que disto não se dê em conta. Por acréscimo da misericórdia divina, os envolvidos nos processos de reajuste espiritual dificilmente recordam os acontecimentos do passado ocorridos em outras existências. É a bênção de Deus para conosco. É nós não sabermos quem fomos. É nós não sabermos quem são os nossos filhos de fato. Nós sabemos que eles chegam até nós, que nos cabe educá-los, encaminhá-los a Deus, ensinar o bom caminho. Mas nós temos o esquecimento do passado. Em 2018, nós atendemos uma mãe no atendimento fraterno, onde ela trazia várias aflições, conflitos entre ela e a filha mais velha. Ela tem 3 filhas, e a mais velha, ela sempre teve muita dificuldade. E ela veio pedir orientação sobre a terapia de vidas passadas, que muitos almejam fazer. Mas se não tiverem maturidade, não façam. Se não tiverem conhecimento da imortalidade do espírito, não façam. E se fizerem, façam com um bom profissional e de preferência que ele seja espírita, porque ele vai te conduzir de uma forma diferente. E essas informações foram passadas para elas. Nós explicamos o que poderia ocorrer depois da TVP. E ela estava tão conflitosa que ela resolveu fazer com o primeiro que apareceu. Ou seja, ele levou a um estado onde ela chegou e vivenciou, ela e a filha, onde ela, em vidas passadas, elas foram grandes inimigas, ao ponto de uma tirar a vida da outra. E ela, descobrindo isso, ela saiu do consultório com um ódio pior do que ela já sentia da filha. Acabou o relacionamento. O pouco relacionamento que as duas tinham se desfez. Até hoje, elas se consideram grandes inimigas. São mãe e filhas. Então, para a gente entender que tem certas coisas que o melhor é nós não termos conhecimento. Como muitos dizem, a ignorância é uma bênção. E, de vez em quando, realmente, é uma bênção nós não termos esse conhecimento. Porque o que vale é o amor, não é o ódio. E amor não se transforma em ódio. Amor é um sentimento mais puro que nós temos. O ódio é uma doença que nós devemos curar. E aí ele continua a falar, entretanto, as antipatias, os ódios, os ciúmes, as desconfianças, etc., são impulsivamente manifestadas a ponto de ocorrerem separações e perseguições e outros problemas, que foi o que nós falamos nesse momento.
E aí ele fala, ó, para nós encerrarmos, ele diz assim: é comum constatar que, ao contrário, muitos parentes desenvolvem convivência harmoniosa com estranho ao ninho familiar. São amigos e benfeitores de outras existências. Muitos desenvolvem relacionamentos bons com amigos, com vizinhos, não com aqueles que moram no mesmo ambiente familiar. É isso que Emmanuel está falando. Ele coloca, a pessoa esclarecida sobre as causas dessas inimizades aprende a administrar as desarmonias com humildade e, aos poucos, percebe que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas. Tal entendimento conduz à ação cristã, que, tendo como base o perdão, a renúncia e a bondade, auxilia na superação de obstáculos e o polimento de arestas úteis à manifestação do equilíbrio nas relações familiares. Por outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos, entre aspas, que cada um traz dentro de si, representados pelas próprias imperfeições, más tendências e outras deficiências que conspiram contra a saúde, obliterando a manifestação da felicidade integral, física, emocional e espiritual. Os pontos negativos que imperam em nosso psiquismo são elementos complexos que precisam ser desativados, pois conspiram continuamente contra a nossa paz de espíritos, nos atormentando a existência. Aí ele encerra falando dessa forma: não vim trazer a paz, mas a espada. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao amor, esses nas mais perigosas situações da terra, em que na terra encontram nele a serenidade inalterável. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir nos ensinamentos de Jesus e a cada dia compreender e vê-lo realmente como nosso modelo, como o guia que a humanidade tanto almeja, mas que ainda tem muita dificuldade de seguir e de modelar em nós mesmos o próprio Cristo. Que Jesus nos abençoe e que o nosso final de tarde seja de calma, de serenidade e de verdadeira paz. Agradecemos a Deus Imar pelo estudo, pelos conhecimentos que ela nos trouxe. Vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te rogamos, Senhor, mais uma vez, que envolva os nossos médiuns nas tuas vibrações de amor, de carinho, para que eles possam doar suas melhores energias, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Graças a Deus. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176, lição viva. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O Evangelho é lição viva, representando a vida de Jesus nos seus ensinamentos. Nas proximidades da Páscoa,
Jesus peregrinava. Cruzando o mar da Galileia, grande multidão o seguia, e então ele subiu ao monte para pregar. Provocativo e hábil com as palavras, Jesus choca os presentes quando diz: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Então, muitos de seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Emmanuel, neste capítulo, extrai do Evangelho essa polêmica passagem. O Evangelho que Jesus oferecia era Ele mesmo, como um todo, embebido num discurso metafórico e impactante, onde a carne e o sangue ofertados representavam a verdadeira oferta de vida, qual seja o Evangelho, com todos os seus ensinamentos e exemplificações. Carne e sangue são representações de vida, então o Evangelho é vida. Carne representa o que é mais material e corporificado, como as nossas atitudes, condutas, nossos exemplos, enquanto o sangue representa a parte que nos dá a vida, nos inspira, nos motiva e nos conduz, ou seja, o que é menos palpável, mas absolutamente essencial. O jogo argumentativo travado entre Jesus e a multidão gerou reações queixosas. Muitos, deixando a sua presença, o acusavam de proferir palavras tão duras que ninguém suportaria ouvir. A profundidade das palavras do Cristo certamente não eram alcançadas pela grande maioria presente. Sim, foi duro. Duro para aqueles que não compreendiam aquelas palavras ou que não estavam dispostos a fazê-lo. Renunciar a condutas maliciosas, ao orgulho, à mentira, tal como as palavras de Cristo preceituava, seriam algo demais a cumprir, fato que verdadeiramente fez parte da multidão se afastar e deixar de seguir a Cristo, ao momento que este interrogou seus próprios discípulos: também vocês farão o mesmo? Assim, uma abordagem superficial do Evangelho, este se apresentaria doce e suave, porém, com a visão mais profunda que lhe atribua maior compreensão e entendimento, tornar-se-ia amargo, duro e difícil. Somente o estudo e a persistência na prática de seus ensinamentos converterão esta dureza e amargor em jogo suave e fardo leve. Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto de redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz da nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, quem tem o coração humilde e aberto para ouvir as mensagens contidas no Evangelho, reproduzidas por Cristo no tempo em que passou pela terra. Somente corações humildes poderão recepcionar esses ensinamentos e pô-los em prática. E então propagar sua palavra a fim de que outros possam captá-la, a fim de que outros possam exercitá-la, a fim de que o Evangelho se propague pela terra e que todos conheçam a palavra do Filho de Deus, que passou pela terra como nosso guia, como nosso modelo. O Evangelho é vida, é lição viva, representando a vida de Jesus em todos os seus ensinamentos.
Resta-nos perguntar: o que queremos ouvir? O que o Mestre tem a falar? Ou apenas aquilo que queremos ouvir? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176, lição viva. Jesus, querido, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão divinos aqui nesta casa de amor, que tanto recebemos de Ti, dos Teus mensageiros. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos sustentou e nos ajudou nesta tarde de hoje. Agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa, sob a Tua proteção, sob o Teu amparo. E que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado que será atendido. Tá? Boa tarde a todos.